Todas as pessoas, elas servem para nós como espelhos, de alguma maneira elas são espelhos. Então todo encontro ele é válido na nossa vida. Toda relação, além de tudo que ela traz de troca, de desfrutar, né, de compartilhar, ela também traz aprendizado. Então, ontem quando a gente falava sobre esse tema no atendimento que eu estava realizando, veio essa percepção de que cada pessoa, ela se coloca diante de nós como esse espelho, mas cada pessoa se coloca num lugar diferente. Então, cada um espelha algo diferente da gente. Um assunto que nós trouxemos foi, por exemplo, que a cliente, ela dizia que com determinadas pessoas, ela agia de um jeito. E com outras, ela agia de um jeito completamente diferente. E ela estava tentando entender, né, por que era tão diferente. E uma das coisas que veio foi justamente, às vezes uma pessoa muito parecida conosco, ela não espelha, algumas coisas não vão ser espelhadas ali. Vou dar um exemplo, tá? Supondo eu seja uma pessoa agressiva, eu me relaciono com alguém também agressivo. Conforme o nível de agressividade dessa outra pessoa, a minha agressividade aparece mais ou menos. Se eu sou uma pessoa, talvez, médio agressiva, e eu me relaciono com alguém que é completamente pacífico, essa minha agressividade média, num nível médio, ela vai despontar como uma grande agressividade. Então eu vou olhar muito para isso, vai aparecer muito. Então eu trouxe esse exemplo para que a gente possa perceber que dentro de uma relação, quando nós temos a consciência de que os outros são nossos espelhos e sempre trazem uma visão de algo nosso que pode ser visto e pode ser tomado como um autoconhecimento, como um aprendizado, eu trago uma ideia mais saudável para o relacionamento também. Então, como eu já falei em outras oportunidades, nem sempre a agressividade do outro mostra uma agressividade minha. Às vezes, como eu falei aqui, a passividade do outro mostra uma agressividade minha. Às vezes são contrapontos, às vezes são coisas diferentes que se encostam, né? Então, quanto mais eu tenho consciência disso, mais saudável se torna a minha relação. Por quê? Oi, Ju! Eu vi aqui no YouTube, gente, agora que eu tô vendo aqui que tá aparecendo. Por quê, então? Porque eu vou deixar de colocar nos ombros do outro muitas das coisas que aparecem. E eu vou dar utilidade para isso na minha vida. Então, às vezes, numa relação, como eu dei o exemplo antes, onde uma pessoa é manipuladora, onde aquela pessoa, por exemplo, tem um comportamento, a pessoa trai e a outra continua ali, né? O que será que isso está querendo demonstrar para aquela pessoa? Opa, desculpa, gente, olha a fumaça que saiu da pipoca que eu abri aqui para ver pequenininha. O que será que isso está querendo mostrar, né? De mim? E qual é a atitude saudável que eu tenho que tomar? Porque o que eu percebo, gente? Percebo muito isso. Em geral, nos atendimentos, quando as pessoas vêm para um atendimento, existe uma demanda muito grande para que o outro mude. E realmente tem atitudes que depois a gente vai falar bastante sobre isso também, que não são nada saudáveis do outro em relação a nós e que também nós não percebemos. Porque talvez, e aí eu percebo muito isso na maioria dos casos, as pessoas que mais sofrem com isso são as pessoas que têm as fronteiras muito abertas. Então, assim, eu acabo deixando que o outro invada muito. E nesse comportamento de deixar que o outro invada muito, talvez esteja escondido ali uma necessidade de reconhecimento, de aprovação diante do outro. Então, eu acabo permitindo mais do que eu posso para que eu tente conseguir isso que para mim é importante dentro de uma relação. Mas, o que eu queria dizer quando eu falei antes que a demanda é que o outro mude? Que quando nós vamos para resolver uma situação com esse olhar, que nós não estamos focando aonde está o nosso comportamento não saudável, a gente muitas vezes fica impotente, porque nós ficamos batendo na tecla do que o outro precisa mudar e não conseguimos identificar o nosso comportamento. Então, se eu perguntar para vocês, eu não sei quantos de vocês aqui podem dizer que viveram ou que vivem uma relação que não é saudável. Como é que tá isso?
Vocês percebem as atitudes de vocês que não são saudáveis dentro da relação? Essa questão que eu trouxe de a gente colocar nos ombros do outro muitas coisas nossas é um dos movimentos que mais nos faz mal e faz mal para o outro, faz mal para a relação. Que é quando nós abrimos mão, né, da nossa capacidade de movimentar o relacionamento através da nossa ação. Deixa eu ver, tem uma comentário aqui da Ju no YouTube. Perceba as minhas atitudes e quero que o outro mude. Olha que interessante isso que a Ju colocou, né? Percebo as minhas atitudes, mas eu quero que o outro mude. Então, é um comportamento que não é saudável, porque ele nos coloca, assim, às vezes, correndo atrás do rabo, porque a gente fica um pouco paralisado, né, Ju? Porque tu percebe o que tu faz, mas quer que o outro faça o movimento. E aí, muitas das relações abusivas, muitas das relações tóxicas, elas continuam sendo abastecidas em função desse pensamento, né? Porque eu acho a minha atitude ok, só que eu não tô vendo ali que eu não tô sendo saudável, porque eu preciso mudar alguma coisa para ter um resultado diferente, seja sair do relacionamento, seja pontuar a minha fronteira, dizer, olha, isso eu não vou admitir que aconteça. Eu isso não gosto, não faz bem para mim, né? Que a pessoa pontue isso e se movimente. Então, muitos relacionamentos abusivos ficam paralisados bem nesse aspecto que a Ju colocou aqui no YouTube. Da gente acreditar que o outro precisa mudar, a minha atitude está correta, mas eu continuo naquele lugar. Mas a gente pode trazer essa referência para uma relação de família também, que é muito comum, né? Às vezes eu tenho uma relação abusiva e desigual e não totalmente não saudável com pai e mãe. E aí eu vejo que acontece muito isso que a Ju colocou. As pessoas, em geral, esperam, então, que o pai e que a mãe mudem. Que o marido, que o namorado mude, que o amigo mude, né? E permanece naquele mesmo movimento. Faz sentido, Ju, pra ti isso que eu falei? Conseguiu perceber essa questão da atitude e da necessidade da visão do outro e não da percepção minha de quanto eu não tô sendo saudável, porque eu estou muitas vezes me infligindo aquilo ali. Com pais muito, né? Às vezes a gente não percebe isso, mas acontece muito no relacionamento com pais. E também, e mais ainda, eu acredito que no relacionamento com pais, a pessoa se sinta, ou melhor, sinta que esse pai e essa mãe têm obrigação de ser diferente, de ser mais saudável. Só que esse pai e essa mãe não consegue. E aí a gente fica dentro daquela relação não saudável e não assume o nosso comportamento que não tá, que tá tóxico também, que estimula aquilo ali, né?